Oi, turma. Do livro Edificando Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira e André de Souza Costa. No 10º texto, Política com Alma Feminina, Acolher, Cuidar e Transformar Realidades, Celina Leão. Na 6ª parte desse texto, Compromisso com o futuro da política brasileira. O Brasil vive tempos complexos. Desafios econômicos, sociais, institucionais e morais se acumulam e pressionam a sociedade por respostas urgentes. Diante disso, cresce a descrença, a desesperança, o cansaço com as promessas e o afastamento das pessoas da política. Mas é justamente nesse momento que precisamos realmente o valor da boa política, da política que transforma, que serve, que constrói. A reconstrução da política brasileira exige um reencontro com fundamentos permanentes, muitas vezes esquecidos em meio à efemeridade das disputas. Falo de princípios como responsabilidade, ordem, liberdade, família, soberania e ética. Esses não são apenas lemas partidários, são compromissos civilizatórios. São os pilares sobre os quais podemos reconstruir a confiança pública e retomar o rumo da grandeza nacional. É preciso resgatar a credibilidade das instituições e dos seus representantes. E isso não se faz com retórica, nem com discursos inflamados. Faz-se com prática, com exemplo, com coerência entre o que se diz e o que entrega. A confiança do povo se reconquista com escuta atenta, com presença e com responsabilidade na tomada de decisões. A presença feminina nesse novo ciclo da política brasileira será determinante, porque a alma feminina, quando atua na política, carrega consigo uma força que transcende o cargo, traz uma perspectiva de cuidado, de ligação verdadeira com as pessoas, de coragem, de ética para decidir com base na vida. Mulheres preparadas, serenas e firmes serão protagonistas da transformação que o Brasil precisa. Eu tenho fé de que a política volte a ser espaço de propósito, de que as meninas cresçam acreditando que podem ser líderes, sem precisar silenciar sua sensibilidade, de que o debate público volte a ser respeitoso, firme, mais produtivo, de que os valores estruturam uma sociedade saudável voltem a ocupar o centro das decisões públicas. Essa é a política que acredito, a política que me move, a política que coloco em prática todos os dias com dedicação, responsabilidade e muita fé no futuro do nosso país. Então, Celina Leão, ela coloca assim, que uma política séria exige um debate sério, exige planos, perspectivas, ações sérias. O que houve na nossa política? Ela nunca, na verdade, ela foi séria, né? Sempre teve por trás dos políticos a vontade, o desejo íntimo de se fazer e não de fazer, né? De se beneficiar e não beneficiar. Eu não vou falar que todos, mas grande parte só pensam em si próprio. Não pensam em realmente fazer uma atuação voltada para as pessoas. Eu vejo bons políticos, pessoas que deram certo na sua carreira política, porém que se desvirtuam ao longo do tempo. Seja pela pressão, porque já que eu não consigo mesmo fazer aquilo que eu quero, então eu vou ceder aquilo que eles querem e pelo menos eu não saio perdendo tudo. E aí volta para o teu ego. Ou seja, até mesmo pela sua inutilidade. Hoje você vê que palhaço, eles se elegem, né? Travesti que não estudou, não pela condição de travesti, mas que não estudou para a política, apenas pelo fato de ser travesti foi votado porque era travesti, né? O palhaço porque era palhaço, o cantor porque era cantor. Teve há muito tempo atrás que foi eleito porque ele era um apresentador de programa e ele era voltado para o público feminino. Eu não sei se as pessoas votam. E ele mesmo, quando ele ganhou, ele falou assim, eu esperava que eu não fosse ganhar. Eu me elegi, eu me coloquei para as eleições para testar o povo, para ver se o povo estava votando com seriedade. E eu vi que eles não estão votando com seriedade, porque eles votaram em mim. Eu sou apenas um apresentador de programa feminino. Então, o próprio cara que se elegeu, ele falou assim, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Porque já que eu tô aqui, só que aí ele foi vendo ao longo do tempo que ele não podia fazer muita coisa. Uma porque ele não tinha experiência, ele não tinha estudo, ele não tinha
Ele não tinha objetivo nenhum de estar ali. Cadê a seriedade de quem está se colocando nas eleições? Cadê a seriedade de quem está votando nas eleições? Então nós estamos com um problema sério, não porque está faltando político sério, é porque as pessoas também não estão sérias nas suas decisões. Ah, vai qualquer um, vai nulo, vai de qualquer jeito. E aí de qualquer jeito está a nossa vida hoje. Aí sobe o preço das coisas, ah, o político não faz nada, mas você votou nesse político. Não, não fui eu, foi grande parte porque não tem consciência. E quando você vai conversar com uma pessoa que você vai tentar despertar nela a consciência, não impor a sua ideia, mas despertar a consciência, ela fala assim, ah, é tudo igual, né? Se o cara que ela tá ali se beneficiando daquele cara, estiver fazendo alguma coisa para ela de bom, ela defende com unhas e dentes e dane-se o resto das pessoas. Se aquela pessoa que ela votou, que ela defende, tá sendo mais do que claro que a pessoa só tá fazendo, né, o que não deve na política, tá sendo claro que a pessoa tá roubando, que ela tá desregrada, que ela tá totalmente errada ali na condição de político. Aí você chega perto da pessoa e fala para ela, e aí, o teu político agora mostrou que ele é ladrão, né? Tá aí as provas, as testemunhas, vai rolar processo mais uma vez, né? Não é a primeira vez. Ele saiu da cadeia porque era ladrão, ele tá nessa cadeira, continua sendo ladrão, continua sendo provado que ele é ladrão. E aí, como é que fica? Ah, a minha religião ensinou que a gente tem que orar pelos políticos. Nessa hora você tem que orar pelos políticos, mas antes de ser provado alguma coisa, ah, é só ele que rouba? Todo mundo que tá lá rouba, né? Todo mundo. Então a pessoa defende com unhas e dentes aquele cara até que não tenha para onde correr. Aí ela volta para a questão a minha religião está ensinando eu orar pelos políticos. Tá bom, ora por eles e por todos nós. Porque quem colocou ele lá, quem ajudou a colocar ele lá foi você. Então agora vê se desfaz o mal feito que você fez, pelo menos ora, né? Então é difícil, nós não temos uma condição madura nem para votar e nem pessoas maduras para se eleger. Nós estamos brincando com vidas e as pessoas ainda acham que política é algo que não se deve conversar. Nós estamos brincando com política, ou com as vidas dentro da política. Ontem eu fiz uma palestra e, assim, quando eu comecei a me propor a fazer as leituras no YouTube, e essas leituras estão indo, né, o trabalho vai aparecendo e você vai se envolvendo no trabalho. Quando vê, ele cresce sem você querer. Não depende de você. Você vai vendo e vai abraçando, né? Então, ontem eu saí das telinhas aqui e fui fazer uma palestra presencial. Essa palestra presencial, às vezes ela é boa e às vezes ela é ruim. Por quê? Ela é boa porque você tem contato com pessoas, maravilha. Mas ao mesmo passo é ruim, porque essas pessoas vão te dar uma devolutiva na hora. O vídeo não, o vídeo eu coloco na internet, um dia, se Deus quiser, alguém assiste quando quer, como quer, a parte que quer e comenta se quiser também. Mas o ao vivo não é assim. O ao vivo já é toma lá da cá, né? Você falou, você tem que ouvir aquilo que você falou. Então, às vezes, o ouvir choca. Assim que eu saí do púlpito, veio uma senhora no meu encontro, falou assim, nós precisamos muito de você. Gente, eu gelei todinha por dentro. Eu falei assim, como assim precisa de mim? O que eu posso ajudar a senhora? Ela falou, você já me ajudou muito hoje, mas a gente precisa muito de você. Nós precisamos de pessoas como você. Eu falei assim, mas por que a senhora está falando isso? Eu só falei a botinha lá em cima do púlpito, eu brinquei, eu trouxe para vocês o tema, desenvolvi ele da melhor maneira possível, mas brincando, né, de uma forma leve. Aí ela falou assim, é justamente isso que nós precisamos, entender as coisas de uma forma leve, Patrícia. E às vezes as coisas que vêm pra gente vêm de um jeito tão pesado que se torna a nossa vida ainda mais pesada, e você trouxe com leveza. Eu fiquei bem com isso? Fiquei. Mas ao mesmo passo, volto a repetir, o feedback dela me deixou preocupada, né? E eu fiquei mal também. Por que eu fiquei mal se ela te elogiou? Não, ela me elogiou, mas ela me deu responsabilidade. Vocês conseguem entender isso? Ela me deu responsabilidade. Patrícia, nós precisamos de você. Ou seja, depende de mim que eu leve a boa palavra, que eu não saia da regra, que eu consiga
ajudar pessoas através da palavra. Ou seja, aumentou a minha responsabilidade. Eu comecei com leituras em casa, no vídeo. Eu estou indo presencial falar aquilo que eu estou estudando. Mas agora já está passando disso. O trabalho está aumentando, a responsabilidade está aumentando. E na política eu não vejo isso. Eu não vejo essa cobrança do tipo assim, você está aí, você está me representando, então procura fazer cada vez mais e melhor. Porque eu estou precisando de você e você tem que fazer, você se propôs a fazer. E ontem eu me senti assim, cobrada. Lógico que com carinho. Ela usou palavras carinhosas para falar, eu preciso de você. Mas ao mesmo passo ela me colocou na parede. Ela falou, olha, faz direito porque eu preciso de você. E a mulher está com câncer. Ela está ali esperando uma palavra de esperança. Se eu não fizer isso, outra pessoa certamente pode fazer. Mas é de mim que ela está esperando. Então o político, ele tem que entender que quando a gente vota nele, é porque eu estou esperando que ele faça alguma coisa por mim, pela minha família, pela minha sociedade que eu vivo, pela minha profissão, pelas crianças que estão chegando. Então o que a gente tem que colocar na cabeça é que toda e qualquer pessoa que se coloca, se prontifica a fazer um trabalho, ela tem que fazer direito, ela tem que ser cobrada sim. E a responsabilidade dela tem que ser aumentada, ela tem que sentir que ela não está ali sentada para fazer o que ela bem entender, ela está ali porque o povo colocou, porque o povo aceitou e porque o povo acredita nela e ela tem que fazer. Não é brincadeira ser político. Mas nós estamos brincando de votar e os políticos estão brincando de trabalhar. Ontem eu vi um vídeo, eu estou pegando uma certa implicância com uma deputada aí que, olha, eu vou te falar, tá difícil. E é difícil eu ficar assim, enojada, mas eu tô ficando. A mulher dando uma mulher, né, que se diz mulher, dando uma entrevista falando assim que ela como noiva, ela quer ter mais glamour mesmo, ela quer mais mostrar nas capas de revista a alegria, a felicidade dela, o cabelo dela, isso e aquilo. Aí mostrou um vídeo embaixo do dela. Crianças passando necessidade no Brasil. Crianças não tendo apoio, seja pelo autismo, seja pelo que comer, e faltando escola, faltando estrutura dentro da escola, e ela preocupada que ela tem que estar na mídia, que ela tem que estar aparecendo, que ela é a estrela, ela se acha a Madonna, ela, entre aspas, porque é só carcaça de ela, no fundo é ele. E ai daquelas pessoas que falaram que é ele, porque ela processa, porque faz, porque acontece. Ou seja, ela quer arrancar dinheiro de todo mundo de todo jeito. Porque se um dia o filme dela queimar e há de queimar, ela vai ter que ter um fundo muito grande para poder ressarcir todos os danos que ela anda causando. Porque enquanto o cargo que ocupa não faz absolutamente nada. Aí uma repórter virou para ela e falou assim, já conseguiu fazer alguma lei? Ai, eu já consegui várias. Cita uma lei. Ah, agora aqui de cabeça eu não vou saber te dizer, mas depois eu posso te mandar. Ué, você está numa entrevista falando do teu cargo, o que você está fazendo? Enquanto ela perguntando do cabelo dela, onde ela fazia, que cor que era e que creme que ela usava no cabelo, ela sabia dizer tudo. Mas na hora que perguntou de lei que ela está fazendo, que é o cargo dela, ela não sabia dizer nada. Ela falou que depois a assessoria dela mandava para a repórter, depois a reportagem já passou. Quem é que vai querer saber depois? O público que estava assistindo queria saber, mas o próprio público que deveria estar ali, não, eu quero prestação de conta, o que você anda fazendo? O público fica batendo palma, é isso mesmo, que linda, que transformação, ela é o auge, ela me representa em quê? Ela tá nadando em dinheiro público, do meu salário, do salário de todos os trouxas que pagam imposto, tá fazendo a vida dela um palácio, tá realizando o sonho de Cinderela dela, enquanto nós estamos cada vez mais na lama. E vamos brincando, e vamos achando que um ser desse é modelo. Modelo de quê? Modelo de roubo? Modelo de inutilidade? Modelo de quê? Então eu não vejo a hora de alguns seres aí cair na teia, né, da justiça, mas não a justiça que se instalou, que também é outra brincadeira. Eu quero uma justiça de verdade no nosso país. E essa justiça de verdade, às vezes eu não tenho mais o ânimo de achar que nós vamos voltar a ter. Um dia nós já tivemos justiça nesse país, sim. Né? Já chegou o tempo do meu pai ter que andar com a carteira de trabalho no bolso
Porque se a polícia parasse, ela tinha moral de parar um trabalhador que fosse e perguntar: moço, quero ver a sua carteira de trabalho, por que você está andando 10 horas na rua? Hoje eu falei para um rapaz do Mercado Livre, falei: rapaz, por favor, entrega o pacote para mim durante o dia, porque de noite eu tô com medo de abrir meu portão. Eu vou abrir o portão para pegar o pacote com você, eles vão assaltar teu carro, não para no meu portão de noite. Por quê? Porque não tem segurança. E olha que polícia tem, mas a polícia pode trabalhar? A polícia prende, sempre foi assim, agora tá muito pior. A polícia entra na delegacia com o bandido, tá lá fazendo todos os trâmites burocráticos da vida do bandido, de como foi a ocorrência. Dentro de 10 minutos entra um advogado, dentro de meia hora o bandido sai, vai embora, continua roubando e a polícia tá lá fazendo papel ainda. E hoje a polícia tá fazendo o quê? Tem muitos que não querem nem levar para a delegacia. Ah, não, vou ficar preenchendo ficha lá até que hora e o bandido nem fica 15 minutos lá dentro, já tá fora. Então tá tudo assim, tudo tá sendo levado muito à brincadeira. E a vida da gente não é brincadeira. Então vamos acordar aí, turma. Vamos, porque o negócio tá pegando fogo, viu?